maravilhosos, tudo bem? Segundo episódio da segunda temporada Papo com Sabri. E eu estou com uma convidada ilustre que conheci em um projeto de restaurante. E olha que a régua dela é altíssima. Ela simplesmente me colocou dentro da cozinha do Le Manjou só para analisar o que é um bom processo. Eu estou hoje com a Flávia Zibordi, uma grande nutricionista e técnica. Eu amo gente técnica. Bem-vinda, amiga. Prazer em recebê-la aqui. Tô mega feliz. Prazer é meu em estar aqui. Muito obrigada. E faz um tempo já, hein? Faz, a gente E foram outros projetos, né? Porque tivemos mais um depois e outros, a gente tá precisando fazer mais restaurantes, né? Eu acho que sim. Sim. Bora lá, gente. Bora nos contratar. Flávia, conta pra gente. Eu gosto muito de provocar o início da carreira. Porque... Ao meu ver, você é gigante no mercado e você atende com uma excelência e maestria, né? A gente tenta. Conta pra mim como que foi você se identificar nessa profissão, falar, puta, eu quero isso, estudar. Vamos lá. Olha, eu entrei na nutrição muito por acaso, tá? Quando eu fiz nutrição, na realidade... eu entrei na faculdade em 1984. Ontem. Denunciando a minha idade, enfim. Eu não sabia muito o que era nutrição, mas eu fui fazer nutrição porque eu gostava de química. E eu prestava química e acabei prestando nutrição, porque eu já morava em Campinas, eu sou do interior de São Paulo, então eu já morava em Campinas e eu queria prestar PUC não tinha química, tinha nutrição, enfim. Passei nos dois. E meu pai disse para mim, ele falou, ai, Flávia, mas química não acho que é uma profissão para mulher, não sei o que lá. Eu falei, eu vou fazer nutrição. Enfim, foi assim, não foi nada programado. Tinham poucos cursos de nutrição ainda naquela época, hoje tem bastante, tinha muito pouco. Entrei, adorei, né? Adorei tudo que se refere à questão de nutrição e tudo. Comecei a minha carreira na área hospitalar, como muita gente começou, porque naquela época, quando a gente fazia, eu tinha duas opções. Ou eu ia para a área hospitalar, ou eu ia para a área que a gente chama de unidade de alimentação, que são as cozinhas. E normalmente cozinha industrial. Cozinha de restaurante comercial e tudo. Nem existia a possibilidade de ter nutricionista. E fui para a área hospitalar. Né? Meu primeiro emprego foi na Santa Casa e tudo. Eu fiquei durante quase 5 anos na área hospitalar. E aí eu vi que, putz, não era isso, eu não estava feliz e tal. E eu acabei indo para a área de treinamento, o que para mim foi um grande desafio, porque eu na faculdade não apresentava nem trabalho, por morrer de vergonha, eu era mega tímida e tudo. E acabei indo para treinamento, comecei a trabalhar com controle higiênico sanitário e aí a coisa foi evoluindo. Aí veio o primeiro hotel, né, que foi fazer a abertura de um hotel, que foi por intermédio do meu pai, que era advogado do grupo, aquelas coisas assim, né? E eu comecei a trabalhar nessa área. Tá? Não existia legislação naquela época, foram dias, assim, foram anos, na realidade, muito difíceis, porque eu era nova, não tinha legislação, era uma área que ninguém atuava. Eu fui, na realidade, a segunda nutricionista do Brasil a começar a trabalhar com isso, o Hotel Transamérica, na época, que já tinha nutricionista, e a coisa fluiu. Tá? Fluiu. Em 2001 eu acabei abrindo, quer dizer, antes disso, né, eu comecei a fazer, fiz um cliente, aí um indica o outro. Em 2001 eu formalizei a empresa, porque eu fui fazer um hotel, que eu estou até hoje, né, como consultora desse hotel, e ele começou a me exigir nota fiscal e tudo, eu precisei abrir a empresa. E aí a coisa fluiu, aí vieram as contratações, foi aumentando, eu comecei a ter equipe e tudo, e hoje eu tenho na equipe da Zibordi, eu estou com 15 pessoas, entre nutricionistas e estagiários, e aí com uma leva de trabalho, e inclusive fora do Brasil hoje, então a coisa cresceu. Humilde, né? E... eu adoro entrevistar e conversar com pessoas humildes como a Flávia. Flávia, conta pra mim, assim, hoje, porque, vamos lá, tem internet, tá tudo muito fácil, você começou numa época que não tinha nem legislação. Não tinha nada. Aquela época versus hoje,
Qual que é a tua conclusão? Olha, a gente tem um respeito muito maior hoje, né? Hoje, pelo fato de existirem as legislações e pelo fato da gente, eu e algumas outras que deram muito a cara a tapa, né? Então, o mercado, de um modo geral, começou a perceber que o trabalho que o nutricionista faz nessa área, que é a parte de controle higiênico-sanitário, a parte de qualidade, né? Para ficar o que a gente usa mais hoje, é importante, é necessário, né? Então, a gente teve muito embate, por exemplo, nutricionista trabalhando com chefe de cozinha, há um tempo atrás, era uma coisa que, assim, não existia, né? O chefe não gostava, porque era como se a gente fosse uma interferência no trabalho dele. Mas a gente foi trabalhando e foi mostrando que não. Inclusive, hoje, a relação que a gente tem com os chefes de cozinha, com os chefes executivos, é ótima. Eu tenho chefes e eu cresci muito graças a eles, porque o chefe mudava de lugar e me levava junto, né? Ou um gerente de A e B que mudava e me levava. Então, a empresa cresceu muito nesse ponto, por uma questão de indicação mesmo. E então a gente hoje tem um respeito muito grande, não só porque a legislação exige, mas porque os estabelecimentos reconhecem que o nosso trabalho, ele gera segurança, né? Porque assim, a chance de você ter um alimento contaminado, de você ter um problema maior, diminui sensivelmente quando você tem esse tipo de controle. É fundamental, né? É fundamental, porque e graças a Deus os problemas a vigilância está aí, acontecem, né? E ela bate na porta. O fato de ter legislação nos ajuda muito. Porque a legislação, você tem a vigilância que vai lá e tudo. Então, os estabelecimentos que levam a parte do serviço de alimentação a sério, eles têm profissionais. A gente esbarra numa questão hoje, Sabrina, que me preocupa, assim como eu sei que preocupa o próprio conselho e tudo, que são os profissionais que às vezes fazem consultoria, mas não fazem de uma maneira tão séria e tudo. Eu devo muito o meu crescimento profissional e o respeito que eu tenho hoje pela maneira como eu trabalho. Assim, eu só trabalho com uma carga horária onde eu realmente consiga exercer as minhas atividades e fazer. Aquela coisa de tapa-buraco para dizer que tem alguém, eu não faço. Né? Se a pessoa quiser me encontrar, passa aqui, dá uma olhadinha, me faz um... Não, eu faço o trabalho. O meu trabalho tem que acontecer, o resultado tem que vir. Então, e a minha equipe inteira é dessa maneira. Tanto é que eu tenho nutricionista, estagiário e tudo, porque os meus clientes têm que ter essa segurança. Sim. Gente, ela tá falando, eu só tô ouvindo. Aí eu falo bastante, né? Então... a gente fala, né? Mas conta, eu gosto muito de provocar, assim, a alma dos empreendedores, né? Qual foi o maior desafio quando você profissionalizou a sua empresa? Quando você falou, nossa, daqui para frente é a minha empresa e eu vou me promover e vou ter essa segurança. Eu acho que o meu grande desafio foi entender a parte legal da coisa. Né? Então, entender que tinha imposto para pagar, que tinha que fazer o contrato de tal forma e tudo. Eu demorei um tempo para encontrar realmente uma pessoa que me ajudasse, um contador que desse conta de tudo, que não era só abrir a empresa e sair, eu tinha toda uma carga de responsabilidade em cima disso, né? Então, a maneira de contrato, os seguros que eu faço, os exames que a equipe tem que fazer, mas eu fui aprendendo. E assim, eu aprendi muito com erro, né? Dava um problema, eu falava, acho melhor eu fazer de uma outra forma. Sim. Né? E por aí foi, entendeu? Veio a vigilância, pediu lá, e a nutricionista não tinha exame. Não, então toda a minha equipe tem que começar a fazer exame. A menina sofreu um acidente indo para o trabalho, tem que fazer seguro. E assim a coisa foi... Eu fui formatando tudo para ter toda essa segurança e tudo, e ter pessoas do meu lado para me ajudar, para me apoiar e tudo. Me conta, você começou numa época que a legislação chegou em 99.
Então você já tinha um processo já implantado. Aí chegou a legislação, como foi? Olha, foi quando tudo começou a ficar melhor, né? Eu comecei a trabalhar em 93, né? Então, foi o meu primeiro cliente, foi em 93. E eu guardo sempre essa data, porque o meu filho tinha 3 meses, né? E me chamaram para trabalhar. Eu, como sempre, gostei muito de trabalhar, sempre dei um jeito, né? Filho nunca foi problema. Né? E ele não tem trauma, tá? E ó, que ele teve uma mãe que sempre trabalhou muito. A gente usava naquela época o Códex, então existia, a gente não tinha aqui, mas eu tinha o Códex. Sim. E aí eu usava, eu tinha uma empresa que foi a empresa com quem eu comecei a trabalhar com treinamento. Eles me apoiaram muito, porque eles já tinham um know-how de treinamento, de controle, de qualidade, então tudo que eu precisava, eles me ajudavam, mas foi muito difícil. Né? Porque o meu primeiro cliente, Sabrina, eu tinha um chefe italiano que tinha acabado de chegar, um maître português que também tinha acabado de chegar. Eles não conheciam nada. E o temperamento, né? Imagina o temperamento. Exatamente. Não era uma coisa fácil. Muita gente, depois, né, depois de um tempo, quando eu falava que você é louca, vai trabalhar com esse chefe. Porque foi na época que os chefes importados estavam chegando, né? Que veio aí uma leva, era francês, italiano e tudo. E eu nova, sem ter uma legislação, meu primeiro trabalho... com uma equipe, né? O chefe, mais uma equipe que eu também não sabia muito como lidar, como fazer e tudo. Mas eu não desisti. Eu achei que eu tinha que continuar e tinha que fazer. E eu tinha, nessa época, um apoio que era muito importante, que era a gerência do hotel. Flávia, tem que fazer, a gente sabe o quanto é importante. E a coisa foi caminhando. Aí veio a primeira legislação, aí eu falei assim, ó, agora a gente tem parâmetro, tá? Então, agora vocês precisam aceitar um pouco mais. Porque, assim, eu muitas vezes subia a escada desse hotel em específico chorando. Porque eu falava, gente, eu não sei o que fazer. E tinha aquela coisa, às vezes, as pessoas não te tratavam tão bem e tudo. Mas eu tinha comigo que eu não ia desistir, eu tinha esse apoio, né, de fazer. Quando veio a legislação, a coisa deu uma virada e esse estabelecimento quis, depois de um tempo, fazer a implementação de ISO 9000. Aí acabou. Aí eu entrei no processo, porque aí era comigo. Acalmou o coração, né? Aí foi, só que eu aprendi, né? Eu aprendi a lidar com as pessoas, eu aprendi que a gente tem uma maneira certa de falar, tem um momento certo. Então, acho que essa dificuldade inicial moldou muito a maneira como eu comecei a trabalhar depois e fui aprimorando. Simplesmente foi fácil. Foi bem fácil, né? Bem fácil. Não, essa a cut dela tá maravilhosa. Não tem cara que ela tá com preocupação, gente. Depois você me passa quem cuida. Olha, eu posso passar e você vai se surpreender que é muito natural. Alimentação. Alimentação, e eu não posso dizer que eu não passo alguma coisa, mas não é nada nem caro, nem complicado, nem nada. É muito simples. Olha, eu vou te falar que eu já levantei até o rosto. Já. E, assim, o que te levou a se interessar pela gastronomia e cair de cabeça? Então, quando eu comecei a trabalhar e o trabalho foi crescendo, trabalhando com os chefes, eu aprendi muita coisa que eu não conhecia. Porque quando a gente faz nutrição, a gente faz voltado para uma alimentação saudável, equilibrada e tudo, mas assim, ela acaba sendo limitada em termos de ingredientes, de preparações e tudo. E trabalhando com chefes, porque aí a coisa foi evoluindo, então tem o chefe A, o chefe B, o chefe C, você começa a observar, você começa a olhar, nossa, mas tem esse ingrediente, nunca ouvi falar. Nossa, tem tal carne, também nem conheço, né? Preparação X, mistura isso com aquilo e dá aquilo outro e fica tudo lindo, maravilhoso e gostoso. Eu fui me interessando e fui vendo e comecei a
a conhecer esses ingredientes e aí, a nível particular, comecei a comprar uma coisa, testa, faz e tudo, aí começa a ver valor nutricional, a parte de conservação e tudo. E trabalhei um tempo, que foi o grande start para eu começar a fazer cardápios personalizados e tudo, foi que eu trabalhei um bom tempo num spa. E no spa, eu era responsável pelo desenvolvimento. Então, junto com a equipe de cozinha, porque eu não sou boa cozinheira, tá? Não mesmo, decididamente não. Mas, assim, montar e conhecer me deu esse norte e, junto com a equipe do spa na época, a gente começou a reformular o cardápio. Põe isso, põe aquilo, porque eu tinha vivência, eu sabia como montar, eu sabia como apresentar um prato e essa coisa principalmente de hotel, que tem todo um glamour, porque os hotéis eram hotéis muito sofisticados e tudo. E lá a gente começou a desenvolver muita coisa, os hóspedes foram gostando, a coisa foi... Então, eu acabei ficando com um receituário imenso de coisa realmente testada e tudo. E levei isso e comecei na minha casa a testar algumas coisas e tudo. E isso que me leva hoje a poder montar cardápio personalizado para algumas pessoas. Ela acabou de entrar na próxima pergunta. E essa interação que te motivou. E isso acabou me levando, porque aí eu, como comecei a trabalhar com a questão da empresa, eu deixei a parte clínica, né, da nutricionista clínica, em stand-by. Né? Então, eu falei, fica aí, uma hora a gente se encontra de novo e tudo. No spa, voltou um pouco isso, porque eu tinha os atendimentos e tudo. Desenvolvi, saí do spa com um receituário enorme, uma outra vivência, um outro conhecimento, mas não fazia atendimento clínico e tudo. Com o passar do tempo, algumas pessoas começaram a falar, poxa, porque você precisava tanto de alguém para fazer um cardápio, olha, em casa tá difícil. Falei, eu faço. E assim começou, né? Então, ia lá, ia na casa da pessoa, isso eu faço até hoje, isso é uma coisa que eu faço bastante hoje. Eu vou na sua casa, converso com você ou com a sua família, dependendo do que quiser. O que vocês gostam, o que você prefere, quais as refeições que são feitas. Então, para poder montar esse cardápio. E junto com o cardápio, o conhecimento do meu trabalho em cozinha me levou a fazer uma outra coisa na casa das pessoas, que é abrir a geladeira e ver como é que a geladeira está. Se as coisas estão bem armazenadas, se tem coisa vencida, o prazo de validade depois que abre, né? Abrir ketchup, legal. Quanto tempo vai ficar na geladeira? Você sabe que você pode ler o rótulo e está escrito, ó, pós-aberto, consumir em tanto tempo. Quanto tempo? Né? Normalmente são 60 dias, né? E o pessoal deixa lá na geladeira, né? Suco, né? Suco tem validade e muita coisa, leite, enfim, tudo tem validade. Aí eu comecei a olhar a geladeira das pessoas e a orientar também, olha, guarda, tem o risco de contaminação cruzada, então não põe a carne em cima, porque pode pingar embaixo daquilo que já está pronto para consumir. E aí, a olhar um armário e falar, como é que se armazena, olha a validade. Porque eu vi que muita gente em casa não olha nada, né? Eu ia olhar e falava, gente, mas isso venceu faz 1 ano. Tá aí, a gente comprou, deixou aí Aí você foi. Então eu fui agregando uma coisa que levou a outra, enfim. Aí acho que isso. Então você entra na casa dos clientes, abre, né? Porque abre a geladeira. Para abrir uma geladeira eu peço licença 3 vezes. Sim, mas aí é tudo conversado antes, né? A gente vai lá e fala, olha, eu faço, posso. Tem gente que fala, não precisa. Mas tem gente que fala, não, é ótimo. Principalmente quando a pessoa trabalha muito, os donos da casa, principalmente a mulher, trabalha muito fora, fica na mão de alguém que ajuda e tudo. Então, aí ela fala, não, vai lá e olha e tudo. Você começa a olhar e aí você pergunta, né? Você faz a desinfecção das frutas, das verduras? Não. Tá, eu uso vinagre.
A vinagre não mata micro-organismo, não mata bactéria. Então, tem que pôr produto clorado e tal. Aí tem um jeito certo de fazer. Então, aí a gente vai orientando. Eu tô curiosa. Você já atendeu judeu? Já. Já? Como foi? Olha, foi ótimo. Você sabe que eu tive que aprender, né? Tudo a gente tem que aprender, né? Eu atendia uma família, né? E eu tive que montar o cardápio, eu tive que entender a maneira como eles trabalham, como eles lidavam, porque, por exemplo, essa família era bem ortodoxa, então, aos sábados eles jejuavam, né? Então, eu tinha que montar o cardápio, então eu já fazia a preparação da sexta-noite, que tinha que ser uma coisa leve, né? Então, tinha tudo isso. E na parte da cozinha, tinha lá aquilo que é específico, que eles compravam e tudo, mas quando você fala em controle higiênico sanitário, aí é para qualquer tipo de produto. Mas para fazer o cardápio, foi bem assim, por exemplo, não come carne de porco, né? Então, aí tinha... E aí a gente faz, é que nem fazer um cardápio para uma pessoa que é vegetariana ou que é vegana, e aí a gente vai fazendo de acordo e a gente sempre aprende, isso que é gostoso. E eu acho, Sabrina, que uma das características que eu tenho, e eu procuro levar muito isso para a minha equipe, é que eu nunca falei não, sabe? Eu nunca tive medo. Até a primeira palestra que eu dei, a primeira coisa, você vai? Vou. Nossa, fica sem dormir, treme, dá dor de barriga, um monte de coisa. Mas eu ia, né? Porque se a gente fica com receio e não faz, a gente não aprende, né? Sim, com certeza. Com certeza. Então, achei que você ia comentar da separação do leite da carne. Não, porque aí eles passaram, né? Então, quando eles me passavam isso, na hora de montar o cardápio, a gente leva tudo aquilo que vem como uma diretriz para você, para a gente estar fazendo. Só para eles entenderem. E essa questão do leite da carne é até interessante, né? Porque a gente costuma não colocar muito, por exemplo, fontes de cálcio com fontes de ferro, né? Porque tem a questão da absorção, que um interfere. Então, nutricionalmente, a gente meio que faz isso de uma maneira até intuitiva, por saber que é uma coisa importante. Mas na estrutura, já agregando, é literalmente espaços separados. Sim. Eles não misturam, não entram. O que entra num ambiente não entra no outro. Acho isso bem interessante. É que é cultural, né? Nos hotéis a gente tem muitas vezes esse tipo de situação, né? De algum evento, então a gente tem que ter os utensílios separados, a gente tem que ter... Em alguns lugares a gente tem um espaço separado para quando eles vão produzir e querem, então acontece isso às vezes. E me conta, eu quero saber mais dos projetos. Não tá aqui, tá? Novidade. Eu quero saber dos projetos em hotéis. Hoje, o que você está fazendo? Olha, hoje eu tenho os hotéis que eu faço a consultoria padrão, digamos, onde eu tenho a minha equipe que vai ou diariamente ou 3 vezes por semana, nunca menos do que isso, né? Justamente para a gente poder dar conta, né? De atender o cliente da maneira correta. Então, tem esse trabalho. Tem um trabalho que eu gosto muito, que eu estou fazendo, eu já tinha feito há um tempo atrás, estou fazendo agora há 3 anos, que é auditoria. Então, eu sou hoje auditora de uma rede de hotéis. Então, são 18 hotéis, incluindo 2 hotéis que são no Paraguai. Então, eu faço auditoria surpresa, então eu viajo bastante. Eu vejo, te acompanho no Instagram. O que é muito bom, né? Porque a gente vai, a gente sempre conhece os lugares e gente nova e realidades diferentes. E esse trabalho de auditoria é um trabalho que eu montei, né? Eu desenvolvi, né? Eu já fui muito auditada. E acabei desenvolvendo também uma auditoria própria e estou fazendo nessa rede, faço em alguns outros lugares quando me pedem, mas ele é muito gostoso porque eu procuro ser uma auditora que ensina, que orienta. Então, quando eu estou fazendo auditoria, eu vejo uma coisa, eu não só pontuo, tiro uma foto falando, olha, isso está errado, mas olha, está errado por isso, por aquilo e tudo. Então, é gostoso e é gostoso porque eu estou fazendo o que eu gosto, estou viajando, então eu estou sempre conhecendo algum lugar e tudo, porque aí eu aprendi, né, com o passar do tempo.
Isso é uma coisa que a idade acho que traz um pouco pra gente, né? Parar de atropelar tanto tudo. Então eu fico um dia a mais. Às vezes, por exemplo, quando eu vou para Fortaleza. O ano passado eu fui 5 dias antes e fiquei 5 dias em Canoa Quebrada. Porque eu já tinha que ir mesmo, né? Já estava. Então a gente vai aprendendo e vai conhecendo os lugares. Mas essa coisa de você estar orientando e estar fazendo, a gente vê o quanto isso é importante, né? O quanto eu tenho de retorno positivo, ou da nutricionista, ou da própria equipe, ou do próprio gerente. Poxa, você veio, fez auditoria, olha, a nossa nota nem foi muito boa, mas a gente aprendeu muito com você. Ou as nutricionistas que depois me mandam uma mensagem, pô, Flávia, foi super legal, olha, obrigado pela... Pô, não tem preço, sabe? A gente vê que a gente está ensinando, que a gente está orientando e está formando um monte de gente. Demais. Conta, pode falar nomes? Pode falar o nome das redes que você atende hoje? Posso, assim, de essa rede que eu faço, o trabalho de auditoria da Rede Bourbon, né? Então, eu faço todos os hotéis da rede. Em São Paulo, eu acho que o carro-chefe, né? Os 2 carros-chefes que eu tenho em São Paulo é o Hotel Tivoli e o Hotel Intercontinental, que eu acho que, assim, são de rede internacional e são hotéis que eu faço há bastante tempo. E depois tem alguns outros, mas acho que... Você atende restaurantes também, né? E atendo restaurante também. Foi aí que a gente se encontrou, tá, gente? Eu fui contratada como arquiteta e Flávia foi contratada para dar consultoria, né? E o mais engraçado, nós sentamos... Eu tenho espírito colaborativo, ela também tem. A energia já bateu. Aí, nisso, eu já tenho os fornecedores. Eu falei, maravilha. Né? A gente sentou juntas, a gente criou do zero e sempre com o chefe do lado, né? Tirando todas as dúvidas, porque cada chefe tem a tua mania, né? É isso que eu quero chegar com vocês aí, porque é curioso. Para quem almoça num restaurante, não imagina o quanto de processo que tem ali. Desde quando o produto entra, ele é higienizado, ele passa por um processo de guarda. Eu quero que você fale isso para eles, porque chegar num restaurante bom e comer uma comida boa, putz, é caro, mas tem o seu valor, não é caro, né? Tem uma estrutura e, assim, o projeto, seja de hotelaria, eu acho que o projeto sempre é a alma de tudo, porque quando a gente faz... uma das coisas que eu mais gosto é quando eu pego a abertura de alguma coisa que eu começo fazendo junto com vocês, né? Então, qual é o fluxo, onde é que entra, onde é que sai, onde é que põe a pia para lavar a mão, né? Que é aquela coisa que às vezes você entra, acabou de fazer tudo, fala, gente, cadê a pia de lavar a mão? Ah, não tem. Então... higienização inicial, vai né? ter que pôr... tem uma área para fazer a desinfecção de frutas, legumes e verduras, né? Tem a parte dos colaboradores, né? A gente pensar no vestiário, no banheiro, na área do lixo. É fundamental, resíduos. Então, o projeto do estabelecimento é fundamental. Então, quando a gente consegue fazer esse casadinho, né? Que tem um arquiteto, tem a gente para ver a parte técnica e, sim, o chefe, porque a cozinha é dele. Ele sabe o que ele vai preparar. Então, quais os equipamentos que ele vai ter. E aí, quando a gente consegue fazer isso junto, a coisa funciona, que é uma beleza. É harmonia. Né? Porque aí vai. Porque senão a gente fica corrigindo tudo, né? Às vezes você fica lá, tem que botar um ralo aqui, eu tenho que lavar aqui então, mas não tem ralo. E como que faz o terminal? Né? A iluminação não tá boa... Né? Ou a ventilação, a questão térmica, né? Sim, aqueles lugares que você pega que não tem, assim, que o pé direito é baixo, contra a legislação, inclusive, mas a gente tem que ficar corrigindo tudo, ou faz o espaço muito pequeno. Então, isso é fundamental. Hoje você pega algumas situações assim, que você tem que entrar... Às vezes eu tenho lugares que às vezes me chamam e eu vou e tudo. E aí, assim, cabe a mim ver qual é a melhor opção. E às vezes, assim, com o passar do tempo, com jeitinho, com as pessoas, às vezes conhecendo você e confiando no teu trabalho, a gente acaba, às vezes, sugerindo uma reforma, alguma ação de melhoria e tudo. E às vezes a gente pega um estabelecimento que até é grande, né?
Só que a estrutura não tá boa, as coisas o fluxo não tá bom e tudo. Então, aí a gente vai, né, com jeitinho, colocando, e quando a gente tem o chefe do lado da gente, vai muito mais fácil, porque aí às vezes eu preciso reformar, eu preciso trocar um piso, ou preciso mudar o fluxo, ou fazer alguma coisa. Você não come em qualquer lugar, né? Não. Eu sou chata para comer. Assim, eu sempre tenho alguma coisa comigo, isso, assim, é fundamental, mas eu realmente não como em qualquer lugar. Mas é porque seu olhar é clínico? Sim, porque eu preciso confiar no lugar assim, por exemplo, se eu estou no aeroporto, né? Raramente eu vou comer no aeroporto. E se eu for comer, eu vou comer num lugar que eu sei que tem um controle, que tem... que eu conheço às vezes, né, ou a empresa que faz a consultoria ou alguma coisa, mas eu não como em qualquer lugar. E tem uma coisa, eu não como, por exemplo, coisas cruas, tipo salada, essas coisas, em qualquer lugar. Se eu não souber como é que faz, como é que é o processo e tudo. Então, como eu como muita salada, eu brinco que eu vou nos lugares, eu não preciso comer porque eu como na minha casa. Mas eu quero abrir os olhos dos nossos telespectadores, porque assim, o pessoal come um dog na rua, mas imagina que tem um processo para acontecer até aquele dog chegar. Aguarda, aquele material estraga, vence, e você já está treinada, né? Você já está no teu organismo, você olha aquele dog, não, eu vou fazer um dog em casa, que eu tenho segurança que eu não vou passar mal, é isso, não é? Porque assim, a gente sabe que existe uma coisa de controle, além da questão higiênica, né? Que é o controle de temperatura, né? A temperatura, ela pode ser um fator que propicia a multiplicação microbiana ou que inibe a multiplicação microbiana. Então, você falou do dog, né? Então, se eu pegar a salsicha, tá lá, né? Fora de temperatura, há quanto tempo que ela tá, então, aí você olha, você fala, bom, acho que não, né? Acho que é melhor não, porque o alimento tem esse processo, né? Quando o restaurante recebe, ele tem que receber na temperatura correta, tem que verificar a validade, tem que verificar o rótulo, né? A gente tem a questão de rotulagem também, a conservação adequada. Depois, internamente, se eu vou descongelar, se eu vou manter em refrigeração, por quantos dias eu mantenho, e por aí vai. Então, a gente como conhece, e quando você chega num lugar, né? Por exemplo, se eu for comer em algum lugar, uma coisa que eu não faço é comer olhando para a cozinha, né? Porque não dá, né? Então, por melhor que seja. Não é só que eu paro. Eu vou ficar olhando um monte de coisa. Mas tem cozinhas que são... Agora, aquelas que são abertas, são aquelas lindas. não tem muito jeito. Mas a gente olha... Mas essas abertas, normalmente, têm um bom controle. Você quer ver uma coisa, quando eu vou nos lugares? Isso eu coloco, às vezes, no Instagram. Quando eu coloco... Eu sentei, né? Então, tem azeite, ou tem ketchup, tem... Eu vou virar e vou ver se tem etiqueta de validade após abertura. Se tiver, eu sei que o estabelecimento tem consultoria e tem alguém que toma conta. Se não tiver, eu vou falar que não tem ninguém fazendo controle, né? Vou olhar a data de validade de sachê. Nossa, o que eu pego, às vezes, de coisa vencida, de sachê que está na mesa, né? Então, tem muito isso. Então, quando eu vejo e tudo, eu às vezes até brinco, né, com o cara quando vem atender, eu falo assim, tem nutricionista aqui, né? Ele fala assim, tem sim. Ele já fala assim, com aquela coisa que eu falo assim, meio que uma coisa meio de medo, assim, sabe? Tem alguém que toma conta, né? Então, a gente percebe um pouco isso e a gente acaba trabalhando muito com hotelaria, com restaurante comercial, a gente acaba vendo muito também o atendimento, né, o serviço. Então, como é que a pessoa chega, como é que está o cardápio, como é que está a limpeza da mesa. E banheiro, né? O banheiro, quando você vai, é meio que um cartão de visita, né? Porque você vai usar o banheiro de um restaurante, o banheiro está impecável, né? Segue as normas, né? Tem lixeira com pedal, aquela coisa toda, né? Que precisa. Você fala, poxa, tá bom. Quando você vai no banheiro e a coisa não tá muito certinha,
Aí você já fala, bom, se o banheiro que todo mundo tá vendo tá ruim, como será que tá a cozinha que ninguém vê? Sabe qual que é a primeira coisa que eu olho? O fluxo interno do estabelecimento. Como que é automático, gente, acesso da cozinha. Se eu vejo que o acesso é direto para a rua, já me dá um arrepio. Que não tem uma barreira. Agora, quando a gente faz restaurante de rua, às vezes é um desafio, né? Sim. Porque você tem que criar uma forma, criar algum controle. Então, um restaurante de rua, ele é um desafio até por causa do próprio recebimento. Eu recebo na rua. Gente, desculpa, tem outro jeito. Exatamente. Né? Mas aí a gente vai pondo aquela coisa, leva o estrado, coloca, não recebe no chão, não larga tudo lá. Aí a gente vai criando de acordo com a... E conta pra gente, quais foram os maiores chefes aí que marcaram sua carreira? Você fala assim, adorei fazer aquele projeto. Olha, eu trabalhei com vários chefes, né? Eu tive o primeiro chefe que eu trabalhei foi o Máximo Barletti. E assim, que foi um grande desafio, mas acabou sendo um grande aprendizado e a gente acabou, no final das contas, se dando muito bem e desenvolvendo um bom trabalho. Eu trabalhei muito tempo com o David Jobert, que é um francês, foi maravilhoso. A gente fez algumas vezes Fórmula 1 juntos e era perrengue, era um desafio e ele não perdia a paciência de jeito nenhum, então foi um chefe muito bom de trabalhar. Hoje ele está no Rio, ele tem um restaurante próprio e tudo. Gente, eu não posso citar muitos, assim, foram vários, né? Tive o Marcelo Pinheiro, que hoje está no Royal Palm Plaza, que também foram anos trabalhando, a gente fez a abertura de hotel junto e tudo, também é um chefe fantástico, aprendi muito, e com todos eles, né? Com todos eles, com os que eu trabalho atualmente e tudo, eu sempre aprendi muito, né? Aprendi muito e eu sei que eles aprenderam muito comigo. É uma troca, né? E a gente acabou ficando, assim, tendo uma relação de troca, realmente. Flávia, eu estou pensando em fazer isso, o que você acha? Olha, vamos fazer tal coisa. Porque eu acho que o grande segredo da gente nessa área é não impor nada, né? Aliás, eu acho que a gente não tem que impor nada nunca, né? Mas porque se eu impuser, ou se eu for arrogante, ou se eu não conquisto ninguém, não faço, meu trabalho não flui. Então, eu acho que essa coisa da gestão das pessoas, de entender, de fazer... Ontem mesmo, eu falo bastante, né? Se precisar parar de falar, você avisa. Eu tô aqui com uma boa Ontem mesmo aconteceu uma coisa que me deixou muito feliz. Eu estava num hotel, que eu estava apresentando tudo para a nutricionista nova, que está entrando lá, que está começando o trabalho. E eu estava conversando no corredor com ela... E com a estagiária, a gente estava ali alinhando algumas coisas, porque eu estava indo embora. E chegou um rapaz, já mais grisalho e tudo. Flávia, mas que prazer em te ver, não sei o que lá, não sei o que lá. Quanto tempo? Falei, nossa, quanto tempo. Lembrei o nome dele, ainda falei. Aí ele virou para elas e falou, olha, essa nutricionista, o que eu aprendi com ela. E, ó, não é só aqui não, tá? A gente leva o conhecimento do que ela passa para nossa casa. Eu tenho as apostilas que ela me deu. Ele era confeiteiro do primeiro cliente que eu fiz, tá? Então, você bota aí quase 30 anos nisso, né? E ele estava indo lá para fazer um extra e tal. Ele falou assim, eu tenho as apostilas delas. Meus filhos usaram as apostilas. Eu tenho os certificados dela. Então, gente, tem coisa melhor do que você ouvir isso. É gratificante, sabe? Demais. Então, é bem por aí. É gratificante demais. Só 30 anos, né, gente? Só 30. Você já tá pensando na aposentadoria? Eu não. Eu não pretendo aposentar. Conte seus planos. Assim, só para vocês entenderem, talvez, um pouquinho por que eu sou assim, né, ligada em tudo. O meu pai tem 85 anos e ainda trabalha, tá? Uma cabeça maravilhosa e aprendeu a fazer tudo que você puder imaginar em termos de computador, WhatsApp, teleconferência, porque veio a pandemia aí e tal, teve que aprender. Então, ele ainda trabalha,
tá? Não vai mais, ele é advogado, não vai mais para fórum, não sei o que lá e tal. Tem meu irmão que trabalha junto e faz, mas trabalha, vê os processos, cliente novo, fecha, enfim. Então, acho que eu tenho um pouco esse exemplo, e os meus avós trabalharam até o fim, então eu não tenho. Se você perguntar para mim, Flávia, você vai aposentar? Não, eu não pretendo. Eu tenho os meus planos para quando eu ficar velhinha, né? Sim. Mais velhinha. Que é justamente o que eu voltei a fazer há 10 anos atrás, que é a área clínica. Que é voltei para a área clínica, porque esse trabalho que eu faço hoje, essa coisa de cozinha, de viagem, de abaixa, levanta, sobe, desce, eu tenho hoje ainda muita energia e muita saúde para fazer. Mas não sei se futuramente isso vai mudar. Eu hoje estou estruturando a minha empresa e eu já tenho hoje uma gestora. Fiz uma nova contratação agora visando que essa pessoa se torne uma gestora também, que é para me ajudar na administração de tudo. Então, hoje, nas auditorias, sim, sou eu que olho, vejo, faço, mas o dia a dia de cozinha são elas que tocam. E a gestora faz a parte da gestão dos seguros, das planilhas, dos documentos dos clientes e tudo, porque quando eu falo que eu faço a consultoria, eu faço de verdade. Então, tudo aquilo que envolve a documentação do cliente fica sobre a minha guarda. Eu é que vou controlando, olha, vai vencer caixa d'água, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, a gente vai organizando. Então, eu tenho uma gestora hoje para isso, que é uma menina que já está comigo há 8 anos e ela se deu muito bem e assumiu. E agora contratei uma outra para assumir uma posição, porque está crescendo e aí uma só não vai dar conta. E quero deixar a coisa meio que, né, ficar só nessa parte de administrar, dar um treinamento, fazer as auditorias. Enquanto eu estiver bem, eu vou fazer, porque é uma coisa que eu realmente gosto. E voltei há anos atrás, até por um pedido de uma médica, a atuar na área clínica. Então, eu fiz especialização em nutrição clínica funcional, nunca deixei de ler, de estudar, de participar, então eu gosto. E aí eu voltei a atuar. Então, hoje eu atendo na clínica dessa médica que acabou me chamando, que é a clínica Ginecare, e eu tenho, desde abril do ano passado, também o meu consultório, né? Então, eu também atendo no consultório, porque eu não batia agenda e tudo. Sim. Então, eu estou me dedicando bem a isso, pensando no futuro, que a parte clínica é mais tranquila, é mais sossegada. O nutricionista um pouco mais velho tem muito mais vivência, ele sabe lidar melhor e tudo. Não que os jovens não saibam, mas eu acho que a gente tem essa robustez. Essa maturidade que dá essa vivência. Então, se eu vou atender, eu atendo muito mulher, né? Meu grande público é mulher, até porque eu voltei trabalhando na área ginecológica, né? Numa clínica ginecológica, então, acho que a gente já teve filho, né? Então, sabe como é que a coisa funciona e passei pela menopausa, então também sei como é que é, entendeu? Então, algumas coisas assim, então fica... E o que eu quero fazer do futuro, enquanto eu estiver bem, eu quero continuar trabalhando. Sensacional. Ela falou menopausa, eu fiz até uma careta, assim, vocês sabem por quê, né? Olha, se precisar de alguma coisa, tá? Eu estou à disposição. Você não para. Você está atendendo aonde? Então, eu atendo na Ginecare, que fica ali em Santo Amaro. E atendo no consultório, que é um espaço de coworking, na realidade, que foi o que eu encontrei para ser uma coisa prática, moderna e fácil, num prédio do Shopping Marketplace, na Zona Sul. Então, ali tem um esquema. Eu atendo, inclusive, ao sábado, se alguém quiser, tá? Para, sensacional! Não, essa mulher, ela é leve. Ai, quando eu te conheci, exatamente, eu acho que você comentou um detalhe que me marcou. Você sabe entrar e sair, né? Porque
trabalhar com perfis tanto do cliente ansioso, quanto se tiver um chefe ou 2 chefes, com temperamentos, né, calorosos, você é super tranquila. Eu fui ficando muito mais tranquila. Mas as experiências que eu tive contigo foram tranquilíssimas, assim. Tanto que eu falei, vou chamar a Flávia para participar aqui do podcast com vocês, para agregar esse conhecimento que é formidável, né? E ela é humildíssima. Ela faz auditoria naquelas cozinhas gigantescas em hotéis. Ela entra e sai tranquilamente, mas ela entra e implanta processos. Conta pra gente os processos que você implanta também. Olha, a gente tem os processos que são aqueles processos que são obrigatórios, né? Então, a gente tem todo o procedimento de recebimento de mercadoria, a gente tem procedimento de controle de pragas, de descarte de resíduos. Eu fiz pós-graduação em gestão estratégica em meio ambiente. Então, essa parte de resíduos, de reciclagem e tudo, então é uma coisa... Eu sempre gostei muito, né? Então, é uma coisa que a gente acaba trabalhando. A questão dos colaboradores, os procedimentos de higiene, né? Então, produto químico que eu uso, para que ele serve, como é que eu faço. E uma coisa que a experiência dá e o tempo dá, são os fornecedores. Né? Então, a gente conhece sempre os melhores fornecedores para qualquer coisa. Né? E essa parceria, e talvez a maneira de trabalhar, é que nos ajuda muito. Porque, por exemplo, hoje mesmo, a hora antes de vir para cá, uma estagiária me avisou: Flávia, aqui a central de diluição tá com problema, a mangueira tá soltando. Olha, eu tô com um problema no cliente e tal, você pode mandar alguém e tal? Tá bom, tô mandando o técnico lá agora. Acabou. A hora que eu tava chegando aqui, ela já mandou a mensagem, o técnico já está aqui. Então, você cria uma rede de parcerias que você conhece, de pessoas. Isso nos ajuda muito, isso dá o nosso diferencial. Porque o meu cliente não passa perrengue, né? Ele tem um problema, ele sabe que ele pode contar comigo. Sim. Porque a gente cria uma rede e aí você vai criando todos os procedimentos e tudo aquilo que você precisa. E me conta, como que você leva? Você já comentou que você já aprendeu a curtir, né? Você trabalha... Mas você tira uns dias ali. Eu aprendi a fazer isso de um tempo pra cá. Você tem umas 3 frentes aí que você comentou. Você tem a empresa de auditoria, você faz atendimento e você vai na casa dos clientes para revisitar o cardápio e falar, peraí, vamos para o caminho da saúde. Comer bem, viver bem. Sim, Como que você lida com a vida pessoal? Eu trabalho bastante. Eu acordo muito cedo, né? Eu acordo 5 horas da manhã todos os dias. Mas, assim, eu sempre fui da manhã. Eu sempre fui de acordar cedo mesmo, né? Mas eu organizo a minha agenda, né? Então, eu procuro ver, assim, por exemplo, o que eu vou fazer no dia. E eu tenho os dias certos. Então, assim, eu tenho, por exemplo, a sexta-feira é para a parte do consultório. O sábado, quando tem alguma coisa, eu atendo também. O resto da semana eu deixo, organizo a minha agenda de uma forma que eu consiga ir nos meus clientes quando precisa, fazer os atendimentos, ir na casa da pessoa. E eu tenho que organizar porque tem uma coisa que é interessante. Os trabalhos são diferentes. Sim. Então, se eu for na casa de um cliente, eu tenho que ir arrumadinha, bonitinha e tudo. Só que quando eu vou para a cozinha... Eu tenho que usar sapato técnico, touquinha, redinha e tudo. Então, não dá para eu falar que eu vou sair da cozinha e vou na sua casa. Não. Porque não vou estar apresentável. Com certeza. Então, eu tento organizar. Então, aquele dia que é cozinha, eu já faço 2, 3 numa vez, porque eu tenho que fazer. E o dia que eu vou atender, que eu vou fazer. Então, a gente vai organizando, assim. E organiza a agenda e assim...
Dá para fazer tudo. Se a gente tiver organização e tudo. Mas é por isso que hoje eu tenho uma gestora, eu tenho uma equipe também que me ajuda. Não dá para fazer tudo Não dá para fazer gente, tudo, porque a parte clínica e o atendimento sou só eu. Mas a empresa hoje, ela flui e as auditorias sou eu. Então, são 18 hotéis. No começo do ano, eu faço a minha programação do ano. Até porque tem que comprar passagem e tudo. Então, eu procuro colocar uma viagem no mês, ou coloco 2 no máximo. E aí, eu vou organizando. Em agosto, eu tiro mais uns diazinhos de férias de novo. E você não para, gente. Ela é no 220. Eu tô vendo que você trouxe livros. Conta pra mim. Tô curiosa. Então, isso foi um projeto em 2023, acho que foi em 2023, por intermédio de uma ação social aí que eu faço parte e tudo, eu acabei conhecendo uma pessoa que acabou me indicando para essa questão do Quais de Mim Você Procura. O Quais de Mim Você Procura é uma coletânea de livros que foi idealizado pela Kátia Teixeira, que é uma mulher aí que, se vocês olharem, tem assim um montão de atividade, um monte de coisa. Quebrou uma barreira, porque ela conta a história de que ela chegou um dia, uns anos atrás, numa livraria, ela queria um livro sobre mulheres, escrito por mulheres. Não tinha. Ela falou, não, tem que ter. Né? Então, vou fazer. E começou essa coisa do Quais de Mim, ela brinca questão de filho, né? Então, porque a mulher, ela é muito, né? Ela é mãe, ela é profissional, ela é esposa, ela é filha e... Bom, né? E aí ela começou a pegar várias mulheres para contarem suas histórias, né? E aí veio o Quais de Mim disso, daquilo, e eu fui convidada para participar do Quais de Mim Você Procura Mulheres na Saúde, né? Por ser uma profissional da saúde. Então, escrevi um capítulo aqui, que é uma coisa bem bacana. Eu vou entregar para você, obrigada. Tá? Ó, gente, aonde a galera pode comprar? Tá, isso você compra pela internet, se você achar e tudo. E tem algumas livrarias que tem também, tá? E aí, o ano passado, eu acabei sendo convidada para ajudar, né, na captura de pessoas para o Quais de Mim Você Procura Mulheres na Gastronomia. Uau! Pelo fato de estar envolvida com a questão da gastronomia e tudo. Então, aí eu escrevi também um capítulo, né, aqui, contando um pouco a minha relação com a questão da gastronomia. E esses livros, eles têm uma história muito bacana, né? Porque o Quais de Mim, ela leva, né? Bom, são várias mulheres, tem depoimentos, assim, de muita superação, de muita coisa. E isso tem ajudado muitas mulheres. Então, tem um grupo, né, que elas levam o livro e as histórias para penitenciárias, para ONGs e tudo. E muita gente já voltou a estudar, voltou a fazer alguma coisa, porque viu que é possível, né? Porque, poxa, ela sofreu tanto, passou por tanta coisa, ela conseguiu, né? Então, é um exemplo que isso é dado, né? Tudo. E isso vai para o Guinness Book como a maior coletânea de livros escritos por mulheres e tal. Que sensacional! Qual é a quantidade de volumes? Eu não sei. Aí eu não sei te dizer a parte técnica, eu não vou saber te dizer, né? E tem projetos aí agora, isso vai sair do Brasil também e tudo, então tem muita coisa, então tá aí. É demais, tá? gente. E agora já vai ter um que eu fui convidada também, que é o Quais de Mim Você Procura Mulheres na Felicidade. Então, isso tá começando aí agora, então tem 2 e logo vem outro. Legal, na felicidade, nossa, é uma constância, né? Sabe que isso foi legal? Porque me fez parar para ver tudo que eu fiz, né? Quando eu fui escrever o primeiro e contar um pouco da minha história, aí eu tive que parar um dia, né? E foi um dia que eu parei, abri um vinho, peguei uma taça de vinho e falei, agora vai, né? Fiz e escrevi.
E aí, para fazer o segundo também, né? Eu falei, poxa, a parte da gastronomia foi todo mundo... E aí fluiu. Enfim. É legal que provoca, né? Sentimentos que estão guardados. Exatamente. Tinha coisa quando eu fui escrever, eu falei, nossa, mas já aconteceu isso. É que nem tá falando com você agora, também me faz voltar num monte de coisa que eu falo, poxa, quanta coisa, né? Demais, demais. Obrigada pelos presentes. Imagina. Depois eu te conto, né, minha percepção, que a gente sempre tem, né? E leia, porque tem depoimentos, assim, muito bacanas, muito interessantes, assim, tem histórias de superação que realmente, assim, fazem você falar, poxa, vale a pena fazer. Não, você já provocou da felicidade, que eu comecei a falar, né? A felicidade não é uma linear, né? Não. Imagina para escrever sobre a felicidade. Exatamente, né? Isso eu não pensei ainda, tá? Vai ser Nossa. mais pra frente. Vai ser uns bons vinhos aí, hein? Acho que vai. Mas vamos ver. Conta pra mim, você demais, assim, e ainda eu te admiro bastante desde quando eu te conheci. Acho que ambas, né? A gente sempre troca conhecimento, A gente sempre troca, conversa, é isso, né? E eu vejo você impulsionando na internet, falando muito bem. Eu acho incrível você se atualizar e estar nas plataformas. Me fala, como que é interagir, como que você está se vendo, acompanhando as gerações, né? Eu tive que fazer, né? Chegou uma época, uns 3 anos atrás, não tinha muito, né? Essa coisa de mídias, eu era muito na minha e tudo. Aí eu comecei a perceber que era importante, não só para eu divulgar aquilo que eu faço, mas para eu divulgar a maneira correta, as informações corretas, a questão da seriedade do trabalho, tanto de um lado quanto do outro, tanto na parte clínica, com a parte de informações que são sensatas, que são corretas e tudo, quanto na parte da empresa, né? Que é o meu conhecimento e tudo. Isso também, porque muita gente começou a falar, Flávia, por que você não divulga o que você faz? Por que você não faz? Por que você não mostra? Limita muito só aquelas pessoas que te conhecem. E uma das pessoas que mais me incentivou foi um chefe de cozinha. Flávia, poxa, a gente aprende tanto com você. Por que você não monta alguma coisa? Por que você não faz? E aí eu comecei a entrar na questão das mídias para divulgar, para falar um pouco do meu trabalho, para passar informações. E peguei um pouco mais pesado, digamos assim, Sim. agora, com uma constância maior e tudo, porque eu gravei um curso no ano passado. Um curso sobre ser consultor de alimentos, que não foi lançado ainda, tá para ser lançado agora esse mês. E para divulgar o meu curso e tudo, eu preciso das redes sociais, né? Então, eu comecei a fazer algumas coisas com um pouco mais de intensidade para a divulgação do curso e pela necessidade que eu vejo de passar informações sérias e corretas e tudo, porque as mídias sociais hoje, eu acho que elas perdem um pouco essa noção do bom senso, do que é certo, do que não é, mesmo na parte de alimentação. Eu não posso generalizar muito tudo. O que é bom para mim pode não ser bom para você. Então, a gente tem que fazer. Então, foi pensando um pouco nisso. Sensacional. A gente está chegando ao final. Oh. Foi muito bom o nosso papo. De coração, dá uma recomendação para os nossos telespectadores. Olha, eu acho que assim, fazer sempre aquilo que o seu coração manda, sabe? Seguir a sua intuição, aquilo que você realmente sente que é o melhor, né? E fazer, né? Ter vontade de fazer, ter vontade de crescer, ter vontade de aprender. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe até quando a gente está aqui. Sim. Então, eu acho que enquanto a gente está, a gente tem que valorizar a vida e tem que fazer.
tem que procurar ser cada dia melhor em todos os sentidos. Fenomenal. Maravilhosa. Vamos mandar um beijo pra galera? Obrigada, gente. Nossa, amei. Vamos brindar aí, vamos brindar. Ai, que bom, vamos brindar aqui com a nossa água. Bendita água, ó.